Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Eu quero estar fazendo um outro vídeo falando sobre a queda do homem no Jardim do Éden, a queda de Adão e Eva. E eu quero estar mostrando com mais detalhe nesse vídeo, porque o outro vídeo que eu fiz primeiro, as pessoas teve dificuldade para poder entender as questões. Neste vídeo eu quero explicar mais bem explicado, para ver se as pessoas entendem, porque muitas pessoas estão, na verdade, bebendo leite. Tem irmãos que não cresceu espiritualmente. Então, quando você dá um alimento sólido para eles, eles engasgam, eles entalam. É como você querer pôr uma criança de 6 meses para poder comer carne. Uma criança de 6 meses está bebendo leite, como é que você vai dar carne para ele? Então, esses alimentos sólidos, tem irmãos que têm dificuldade de entender. Nesse estudo, eu quero estar tentando esclarecer mais bem detalhado essa parte, para ver se as pessoas abrem um pouco a mente. E nós vamos estar pedindo o Eterno também, para o Eterno abrir a mente das pessoas, para as pessoas entenderem essas questões profundas das Sagradas Escrituras. Então veja bem, irmãos, antes de eu dar a introdução neste vídeo, falando sobre a queda de Adão e Eva, o que foi essa queda e como ela aconteceu, eu quero dar uma introdução aqui para você entender algo. Veja bem, Adão e Eva é uma tipologia do Machia e a igreja. Eva representa a igreja, ela é uma tipologia da igreja. E Adão, ele é uma tipologia de Yahushua, do Machia. Então veja bem, irmãos, quando o Eterno criou o homem, depois criou todos os animais, a Bíblia diz que o Eterno trouxe os animais perante o homem para que o homem desse nome aos animais. Só que ali o homem não achou nenhum daqueles animais compatível com a sua pessoa. E aí o Eterno disse, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma auxiliadora. E então o Eterno tirou uma de suas costelas, trouxe um sono sobre Adão, e de uma de suas costelas fez para ele uma mulher. Lhe edificou um auxiliador, uma mulher. E trouxe ela perante ele, e ele disse, esta sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Isso é tudo uma tipologia, irmãos. Veja bem, o Machia, quando ele morreu, quando veio o sono sobre ele, porque o Eterno trouxe um sono sobre Adão, para depois de uma de suas costelas tirar-lhe uma auxiliadora, que é Eva. O Eterno, quando o Salvador morreu, o Machia, depois ele ressuscitou, através do Machia veio a igreja. Primeiro o Machia teve que passar pelo sono da morte, para depois ele gerar a igreja. Então Eva saiu de Adão, a igreja saiu de Yahushua, saiu do Machia. É tudo uma tipologia. E se nós formos olhar o texto, você vai ver que Eva caiu em transgressão. Quem caiu em pecado foi a igreja, lá no concílio de Niceia. E Adão recebeu ela de volta. O Machia também vai receber a igreja de volta. Só que ele vai ter que purificar ela por meio da água e da palavra. Então eu estou dando só uma introdução para vocês verem que tudo é uma tipologia, tudo é um símbolo. São símbolos que estão no Velho Testamento hoje para nós entender a realidade que está no Novo. Entendeu? Na Nova Aliança. Então vamos lá. Vou começar desde o início para você entender. Se o vídeo não der para gravar tudo numa parte só, nós vamos fazer parte 1 e parte 2. Então vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahushua tinha feito. Então veja bem. A serpente era o animal mais astuto que o Eterno tinha criado. Tem pessoas que acham que Satanás entrou na serpente e fez a serpente falar. Não. Satanás entrou na serpente porque a serpente falava. Por isso ele escolheu a serpente, porque a serpente era o animal mais inteligente e ela falava. Satanás não tem poder para poder fazer um demônio, Satanás não tem poder para poder fazer um animal falar. Então ele escolheu a serpente porque a serpente era o animal mais inteligente. A serpente falava e ela andava em pé. Eu vou te mostrar que ela parecia com um homem. Então veja bem. E aí disse assim, a serpente, o que a serpente falou? E ela disse à mulher, então o Criador disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, o Criador disse, dele não comereis, nem nele tocareis sob pena de morte. Então aqui agora, irmãos, eu quero trazer para você uma outra questão espiritual. Já vou começar trazendo as coisas com mais detalhe para você entender esse vídeo. Veja bem, aqui tem duas palavras. Tem a palavra do Criador e a palavra de Satanás. Tem dois evangelhos, o evangelho do Criador e o evangelho de Satanás. O Criador falou uma coisa, Satanás veio e falou outra. A mulher não deu crédito na palavra do Eterno, ela deu crédito na palavra de Satanás. A igreja, quando ela caiu em pecado também, ela deu crédito na palavra de Satanás, lá no concílio de Niceia.
quando ela se assentou para comer com os imperadores, com os reis da terra. A igreja, ela era uma virgem pura. O que o apóstolo Paulo falou, o apóstolo Shaul? No livro de 2 Coríntios ele fala assim: eu quero vos apresentar como uma virgem pura, ao único esposo, a saber, o Machia. Mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro que não seja o Machia verdadeiro, e vão após outro evangelho, outro espírito. Isso está no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. Então o que a igreja fez? A igreja caiu em transgressão, ela foi após outro. Lá no concílio de Nicéia, quando ela sentou com os reis da terra para comer, e aí ela recebeu as doutrinas que vieram dos reis da terra. Ela se prostituiu com os reis da terra. Está lá no Apocalipse 17, fala da grande prostituta. A grande prostituta ali é Roma. Roma era uma igreja pura quando os apóstolos fundou ela. Ela era uma igreja virgem. E aí ela se corrompeu, 200 e poucos anos depois da morte dos apóstolos, ela se corrompeu. No ano 381, ela sentou com os reis da terra para criar as doutrinas pagãs. No ano 381 foi criado o dogma da Santíssima Trindade, pelo Papa São Damasco e o Imperador Teodósio. Então a Bíblia diz que ela se prostituiu com os reis da terra. E no ano 200 e poucos, eles mudaram o nome do Salvador, eles botaram o nome Jesus no lugar do nome verdadeiro, que é Yahusha. Eles apresentaram outro evangelho, eles apresentaram a adoração ao sol, que é no dia 25 de dezembro, o dia do Deus Sol. Então a igreja caiu no concílio de Nicéia, ela foi após outro que não é o verdadeiro. Por isso o apóstolo Shaul falou: ninguém pode pôr outro fundamento, outro nome, além do que já está colocado, o qual é Yahusha, o Machia. Então Eva caiu quando ela seguiu outro evangelho, ela seguiu a palavra da serpente. A igreja caiu quando ela seguiu outro lá no concílio de Nicéia. Ela deu crédito aos reis da terra. Por isso Apocalipse diz que ela prostituiu-se com os reis da terra. E aí Adão, o que Adão fez? Adão recebeu a prostituta de volta. Adão recebeu a adúltera de volta. Eu vou te mostrar que a traição de Eva, dentro desse texto, quero que você preste bem atenção, que agora eu vou explicar mais claro esse vídeo, para você entender. Quero te mostrar que a traição de Eva não foi simplesmente comer do fruto, ela transou com a serpente. Eu vou te mostrar isso, que ela traiu Adão. A igreja, no Velho Testamento, se você olhar lá, Israel traiu o Eterno várias vezes. Eles iam após outros deuses, após Baal. Israel era esposa do Eterno no Velho Testamento. Mas quando ela ia após outro, o Eterno disse que ela tinha cometido adultério. Ele mandou até Oséias ir lá e uma outra e cometer adultério e falou: aí, ó, é isso aí que Israel está fazendo comigo. Quando Israel vai diante de outros ídolos e adora outros deuses lá, ele adora os deuses lá, ele está cometendo adultério contra o Eterno. E o Eterno o Eterno recebeu Israel de volta. O Machia, Adão, recebeu a Eva de volta, depois que ela traiu ele com a serpente. Adão foi receber ela de volta. O Machia vai receber a igreja de volta, porque ele tem que purificar ela primeiro com a água da palavra, com o Espírito. Então eu estou dando só uma introdução para você entender. Então vamos lá, depois vou voltar nesse tema de novo. Presta atenção, é tudo uma tipologia, irmãos. A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores que estão no meio do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Eterno falou para não comer. Agora eu quero trazer você aqui para você entender. Romeus, o que é essa árvore? No outro vídeo eu não expliquei bem detalhado. Irmãos, lá no jardim do Éden tinha duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma tipologia, representava Satanás. Leia no livro de Ezequiel, capítulo 28, você vai ver que fala que Satanás ali era como uma árvore, a maior árvore que havia no jardim do Criador, no jardim de Deus, no jardim do Éden. Lá fala Ezequiel 28. Então Satanás está sendo representado aqui por esta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida é um símbolo do Machia, uma tipologia do Filho do Eterno. Então veja bem, o Eterno colocou duas árvores no jardim do Éden. Uma delas representava o próprio filho dele. Se Adão e Eva comem da árvore da vida, o Eterno tinha entrado neles. Por quê? Porque a intenção do Eterno é entrar dentro do homem. O homem foi criado como sendo um vaso. E um vaso ele é feito para conter algo. Um vaso, nem que seja teia de aranha, vai ser colocado dentro dele. Nem que seja de teia de aranha, vai estar cheio. Porque ele não é feito para ficar vazio. Então o Eterno, ele fez o homem para conter ele dentro dele. O Eterno, a intenção do Eterno era entrar para dentro do homem. A Bíblia diz que quem se une com o Eterno torna-se um espírito com ele. Um só espírito com ele. Mas aí o que aconteceu lá no jardim do Éden então, homem? Satanás entrou primeiro. Satanás colocou a natureza dele dentro do homem primeiro. Quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a natureza de Satanás
entrou dentro do homem. Porque aquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal é uma tipologia de Satanás. A Bíblia diz que o justo é semelhante a uma árvore boa que é plantada junto ao ribeiro. Então a Bíblia compara muito o homem com árvores. E aquela árvore ali, ela era uma tipologia de Satanás. Então o que aconteceu, Romeus? A natureza de Satanás entrou para dentro do homem. Então hoje você vai dizer, Romeus, então todos nós temos a natureza de Satanás? Todos nós temos a natureza de Satanás. O pastor não fala isso para você não. Mas eu estou falando aqui porque eu estou trazendo o entendimento da palavra para você entender. Então veja bem, irmão. Quando Adão e Eva comeu da árvore do fruto lá daquela árvore ali, aquele fruto ali, irmão, a natureza do diabo entrou neles. Ah, mas como é que pode provar isso? Pode. Quando o Eterno procurou Adão perguntou para ele, quem te fez você saber que estava nu? Como é que foi e tal? Ele falou assim, foi a mulher. Ele já acusou. Aí perguntou para a mulher, e você, mulher? Ela falou assim, foi a serpente que me seduziu. Olha o espírito de acusação aí. Então ali você já vê, o que significa diabo, Satanás? Significa adversário, acusador. Então os dois automaticamente, na hora que eles comeram do fruto, eles se tornaram acusadores. A natureza do diabo estava nos dois. Aí ele já começou a acusar. Adão falou, não, foi ela. E ela falou, não, foi a serpente. Espírito de acusação, natureza. A natureza do diabo já estava em Adão e Eva. O apóstolo Shaul, ele virou e falou assim, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele falou assim, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Quando eu faço mal, é porque o mal habita em mim. Aí ele virou e falou assim, isto é, na minha carne. Foi na minha carne não habita bem algum. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por quê? Porque a natureza do diabo está em nós, está na nossa carne. Aí eu te pergunto, um sofá habita na sua casa? Você pode dizer que um sofá habita na sua casa? Você pode dizer que um guarda-roupa habita na sua casa? Não. Por quê? Porque um guarda-roupa não é algo vivo, mas a natureza de Satanás está no homem. O que o apóstolo Saul falou? Na minha carne não habita bem algum. Romanos 7. Então, irmãos, a natureza de Satanás entrou para dentro da carne do homem quando Eva comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim do Éden. Entendeu? Quando você vê duas criancinhas brincando com uma caneta dessa, e aí aí uma criancinha vai lá e toma a caneta da outra, a outra briga com a outra, as duas entram em ira. O que você acha que é aquilo, irmão? É a natureza de Satanás que está em todos. Por isso o salmista Davi disse, minha mãe me concebeu em pecado. Então, irmãos, os nossos pais foram mordidos pela serpente lá no jardim do Éden. O veneno da serpente entrou neles e aí está passando de pai para filho. Então veja bem, aí você hoje pode virar e falar assim, então tá, onde mais, amigo, tem falando sobre isso? Tem falando sobre a serpente que foi levantada, quando a serpente estava picando o povo lá no deserto, aí eles foram até Moisés, o Eterno falou com Moisés, Moisés, faça uma serpente de metal, e fala que todo aquele que olhar para a serpente será curado, porque as cobras estavam picando eles. Aí o Eterno mandou fazer uma outra serpente de metal e levantar ela no madeiro, falou, todo mundo que olhar para aquela serpente será sarado da mordida das outras cobras. O que aquilo ali simboliza, irmãos? Simboliza Yahshua. Yahshua veio na forma da carne pecaminosa, mas não tinha o pecado na sua carne, porque ele não veio de sexo, o pecado não entrou nele, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Mariã. Então ele foi levantado no madeiro, Moisés levantou a serpente no madeiro, Yahshua foi levantado no madeiro. A serpente de metal, a serpente de bronze, ela não tinha o veneno que as outras cobras que andam pelo chão tinha. E Yahshua tinha a nossa carne, a semelhança da nossa carne, mas não tinha o pecado que nós temos na nossa carne. Ele não tinha a natureza de Satanás na carne dele. E aí todos aqueles que as cobras mordiam eles corriam olhar para a serpente de metal e eles eram sarados do veneno. Nós temos que olhar para Yahshua, aceitar ele no madeiro como o único salvador, aquele que foi pregado no madeiro por nós, como o único salvador para nós sermos sarados do veneno que picou nossos pais lá no jardim do Éden, Adão e Eva. Está entendendo agora? Então, toda a humanidade está caída porque toda a humanidade herdou a natureza de Satanás na carne deles. Todos estão contaminados com a natureza de Satanás. Espero que você entendeu essa introdução, para nós dar continuidade. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma tipologia de Satanás. Ela representa Satanás. Se o homem tivesse comido da árvore da vida, o Eterno tinha entrado nele, a natureza do Eterno estaria no homem, o homem não teria caído. Mas o homem comeu primeiro da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a natureza de Satanás entrou no corpo. Por isso nós precisamos receber um corpo novo.
Porque esse corpo aqui está cheio de enfermidade, esse corpo aqui está com a natureza de Satanás nele. É por isso que pessoas viciam de cachaça, enchem o copo de pinga e bebem com a cara ruim, achando ruim. Por quê? Porque o corpo vicia em tudo que não presta, porque no corpo está a natureza de Satanás. O corpo vicia em crack, o corpo vicia em heroína, o corpo vicia em tudo quanto há, o corpo gosta de prostituição, tudo que não presta, tudo que está lá relacionado ao mundanismo, a carne gosta. Porque nela habita o mal, o apóstolo Paulo falou. Espero que ficou claro para você agora. O que simboliza a árvore do conhecimento do bem e do mal? É uma tipologia do próprio Satanás. Quando eles comeu daquele fruto, a natureza do diabo entrou nisso. Aí eles começaram a acusar uns aos outros. Vamos lá. Mas o Criador sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós tereis como Deus, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que a árvore era desejável para adquirir discernimento. Desejável, está relacionado à carne. A árvore trouxe a concupiscência para os homens. Esse fruto dessa árvore era desejável aos olhos. Veja bem, tomou e comeu do fruto e deu também ao seu marido quando estava com ele. Essa é a tradução original. Depois, quando estava com ele. E os dois perceberam que estavam nus. Então, o que aconteceu aqui? Quando eles comeu do fruto, despertou o desejo sexual neles. Se você não assistiu o vídeo lá, assista o vídeo que eu lancei lá, mostra que o capítulo 1 de Gênesis é todinho acrescentado. Começa no capítulo 2, versículo 4, Gênesis, quando fala, no princípio criou Yahweh os céus e a terra. Antes disso aí, tudo é acréscimo. Assista o vídeo lá. O crente deve guardar o sábado ou não? Aí lá você vai ver eu mostrando que o capítulo 1 é acrescentado. Então veja bem, irmãos. Aqui, comer da árvore aqui, ó, o Eterno não mandou eles praticar sexo. Quem fez isso, quem despertou isso foi o fruto. Quando eles comeu do fruto, o fruto veio da árvore, que representa o próprio Satanás. É tanto que quando ele foi atrás de Adão, ele virou e falou assim, quem te fez saber que estava nu? O Eterno perguntou para Adão, quem te fez saber? Ele falou, quem? Quem é uma pessoa. A árvore representava uma pessoa, representava o próprio Satanás ali, então. Então por isso que o Eterno falou, quem te fez saber que estava nu? Na hora que ele comeu daquela árvore ali, despertou, eles viram que estava nu. Então a árvore, ela traz a concupiscência. E aí, o que aconteceu? A serpente apresentou para Eva o sexo. E Eva correu e apresentou para o seu marido. Deu para ele comer e quando ele comeu, ela apresentou para ele o sexo. Ela aprendeu o sexo com a serpente. Vou te mostrar que Caim não é filho de Adão. Caim é filho da serpente com Eva. E não filho de Adão com Eva. Calma que eu vou chegar lá. Então veja bem aqui, irmãos. Aqui, a queda de Eva aqui, não foi simplesmente também só comer do fruto. Foi isso que eu tentei passar no outro vídeo e as pessoas não entenderam. Ela comeu do fruto, mas ela praticou sexo com a serpente. A serpente apresentou para ela o sexo. Vamos lá de Provérbios capítulo 30, versículo 20. Eu vou trazer uma questão para você ver. Então o pecado dela não foi só comer do fruto, foi traição. Ela traiu Adão com a serpente. Vamos lá. Provérbios 30, versículo 20. Assim procede a adúltera. Come, limpa a boca e diz, eu não fiz nada de mal. A Bíblia diz que o procedimento da mulher adúltera, ela come, limpa a boca e diz, eu não fiz nada de errado. O que Eva fez? Eva traiu Adão. Ela era uma adúltera. Ela traiu Adão com a serpente. A mulher adúltera come, limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. O que a mulher adúltera faz? Ela trai o marido dela com outro, toma um banho e diz, não fiz nada de errado. Ela traiu, ela é adúltera. Então Eva comeu, a mulher adúltera come, limpa a boca. Eva comeu do fruto junto com a serpente. Depois foi lá comer do fruto junto com Adão. Transou com a serpente, depois foi transar com Adão, foi apresentar para ele o sexo. Por isso a Bíblia diz que eles perceberam que estavam nus. E pegaram folhas e tamparam. Está entendendo? Agora estou tentando abrir sua mente, comparando coisas espirituais com coisas espirituais para ver se você consegue discernir, para ver se você consegue entender. Então o pecado de Eva não foi somente comer o fruto ali, ela transou, ela traiu Adão com a serpente. Está entendendo? E aí, como eu disse para você, no Velho Testamento, o Eterno recebeu Israel, toda vez que Israel traiu ele, Eva, Adão aceitou ela de volta. O Mashiach vai aceitar a igreja de volta, porque ela seguiu após outro evangelho. Ele vai aceitar ela de volta. E Eva, além dela ter caído na lábia da serpente, ela fez sexo com a serpente. Ela não conhecia o que era sexo.
A hora que despertou o desejo, a serpente veio e apresentou para ela o sexo. Então o capítulo 1, onde diz crescer e multiplicais, o Eterno mandou eles praticar sexo. O Eterno mandou o homem praticar sexo. Quem apresentou o sexo para o homem foi a serpente. Por que a serpente fez isso, meus? Porque a serpente queria trazer os seus filhos à terra. Caim não é filho de Adão com Eva. Caim é filho de Eva com a serpente. Está entendendo agora? Então, veja bem, a traição, a mulher limpa a boca, diz, não fiz nada de errado, a adúltera, Eva foi adúltera. Aí você, mas o sexo, não, irmão, sexo veio da serpente. Veja aqui, vou ler, pega na sua Bíblia depois e leia. Levítico capítulo 15, versículo 16, Levítico capítulo 15, versículo 17, Levítico capítulo 15, versículo 18, e Levítico 22, versículo 4. Lá diz que se um homem soltar líquido, soltar esperma, ele será imundo até o pôr do sol. Se o esperma cair no lençol da cama, se o esperma cair na roupa, o homem estará imundo até o pôr do sol. Imundo. Porque o sexo não veio do Criador. O sexo veio da serpente. Foi a serpente que incentivou a Eva e Adão a praticar o sexo. O sexo vem da carne. O sexo, o sêmen, se o esperma cair na cama, a cama fica contaminada. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, seria bom que o homem não tocasse em mulher, mas por causa das prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Mas por que não seria bom que o homem não tocasse em mulher? Porque ele viu que sexo vem da serpente. O apóstolo Paulo tinha essa visão. É por isso que no livro de Êxodo 19, fala assim, Moisés, vai lá e avisa o povo que amanhã eles vão subir um monte, mas fala para eles lavar as suas vestes e não se achegarem em mulher. Fala com eles para ficar 2 dias sem transar, que amanhã eles vão subir um monte. Porque senão eles ficariam contaminados. Está entendendo? O esperma do homem. Por isso que o Salvador não veio de esperma. Por isso que o salmista Davi, no capítulo 51 de Salmos, versículo 5, fala, minha mãe me concebeu no pecado. Minha mãe me concebeu no esperma. No ato sexual. Por isso que Yalcha nasceu gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Porque senão o Eterno podia ter trazido ele através de uma relação sexual de Maria com José. Mas o Eterno fez isso. Porque o ato sexual veio da serpente. A serpente com aquela linguinha dividida. Foi a serpente que, no ouvido de Eva. O que está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3? Fala. E não foi Adão que pecou, foi Eva que, sendo seduzida, caiu em transgressão. Vou levar para o lado espiritual agora. Não foi Yalcha que caiu em pecado, foi a igreja. Não foi Adão que cometeu pecado, está no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Foi Eva que, sendo seduzida, caiu em transgressão, traiu Adão com a serpente. O pecado dela foi traição. Olha o que diz aqui, O que fizeste? E a mulher respondeu, a serpente me seduziu. A palavra original é seduziu, está falando de... Levou dias para a serpente seduzir Eva. Por quê, Romeus? Porque Satanás, ele não foi até Adão. Por que Satanás não foi até Adão? Porque Adão não tem útero. E Satanás queria trazer os filhos dele a essa terra. Mas Satanás não pode fazer igual ao Eterno, gerar um filho no ventre de Eva, igual o Eterno gerou. Ou gerar um filho no ventre de Eva, igual o Eterno gerou no ventre de Maria. Satanás não podia fazer isso. Satanás então usou a serpente para poder fazer um ato sexual, encarnou na serpente. Porque lá no livro de Apocalipse 12, versículo 9, fala que ele é a antiga serpente. Ele entrou na serpente, praticou o ato sexual com Eva para poder trazer seu filho a essa terra. Ué, homem, só não está escrito que Satanás queria trazer os filhos dele dessa terra. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo. O campo é o mundo. A boa semente é os filhos do reino. E veio o maligno e semeou o joio. O joio são os filhos de Satanás. E os apóstolos falaram, não, você quer que nós tire o joio e joga fora? Ele falou, não, larga até no dia da colheita. Porque eu vou juntar o joio em fecho e vou jogar no lago de fogo. Então na terra hoje existe os filhos da serpente com Eva, os filhos da serpente com Eva e os filhos de Adão com Eva. Os filhos da serpente nunca vão ser salvos. Eles são vasos destinados para o dia da ira. Vasos destinados para a perdição, está no livro de Romanos. No livro de Provérbios fala que o ímpio foi criado para o dia da desgraça. Então o ímpio não tem salvação. Há vasos que foram destinados para a glória e vasos que foram destinados para a ira. Aqueles que nasceu da serpente com Eva, está fora, meu irmão. Vou te mostrar isso nesse estudo, que Caim não é filho de Eva com Adão. Caim é filho de Eva com a serpente.
Tá achando que isso é brincadeira, né, irmão? Então veja bem, irmão, o pecado dela não foi só comer do fruto. Foi comer do fruto e transar com a cobra. Porque aí Satanás conseguiu colocar os seus filhos na terra. Por isso que ele escolheu Eva, porque ela tem útero e Adão não tem. Tudo pensado. Vamos lá. Gênesis 3, versículo 15. Aqui diz assim, quando ele foi lançar a maldição, ele falou assim: e tu rastejarás sobre o teu vento e comerás pó todos os dias da tua vida. Primeira coisa que ele fez com a serpente: você agora vai rastejar, porque a serpente andava em pé. Tem gente que está achando que Eva transou com a serpente, aquele animal que rasteja aí hoje. Não, ele era parecido com o homem. Ele falava, ele era o animal mais astuto, mais inteligente, estava entre o chimpanzé e o homem, muito parecido com o homem. Por isso que Satanás escolheu ele para trazer seu filho a essa terra. E aí, ó, você agora vai rastejar, o Eterno falou com a serpente, você vai rastejar, porque ela andava em pé e ela parou de falar. Tá entendendo? E quando eu falo ali, quando muitos comparam a maçã com o fruto do pecado, é porque se você rachar uma maçã assim no meio, de cima para baixo, e olhar para ela, a maçã, a parte de dentro dela, onde tá as duas frutinhas, tem a aparência de uma genitária de uma mulher. Olha ela para você ver. Por isso que eles falam da maçã. Por isso que eles falam assim: ele comeu da fruta e gostou. É sexo. Ele comeu da fruta, experimentou a fruta e não quis largar mais. Tá certo, é o sexo. Sexo que a serpente apresentou para Eva. E aí ele mudou a estrutura da cobra, falou: você vai rastejar agora. E ele falou: eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. Por que o Eterno não falou assim: eu vou colocar inimizade entre você e o homem? Não, vou colocar inimizade entre você e a mulher. Aí virou para ela e falou assim: e o teu desejo será para o teu marido. Por quê? Porque ela deu líbido para a serpente, ela deu prazer para a cobra. Ela estava transando com a cobra e dando prazer para a cobra. Aí o Eterno falou assim: eu vou colocar uma separação, inimizade é a separação. Eu vou colocar uma separação entre você e a mulher. Falou com a serpente: você vai rastejar. O Eterno mudou a estrutura da cobra todinha, porque senão a mulher estaria transando com a cobra até hoje. É por isso que mulheres transam com animais hoje, transam com cachorro, transam com cavalo, transam com tanta coisa. E homem também transa. E o Eterno falou que isso é abominação. Aí o Eterno separou. Qual é a maneira que o Eterno achou para separar a Eva da cobra? Porque foi que ela praticou sexo, primeiro foi com a cobra. Ela ia continuar praticando. O Eterno falou: peraí, vou separar vocês dois. Mudou a estrutura da cobra para a cobra rastejar. Então o Eterno fez uma separação, inimizade. Separação, inimizade é separação. Separou os dois. Como? Mudou a cobra todo dia, passou ela para rastejar. Espero que você está entendendo agora mais clara a questão, né? Que agora eu estou entrando mais profundo. Então vamos lá. E o seu desejo será para o teu marido. Você não vai dar prazer para a cobra mais, só para o seu marido agora. Aí virou e falou assim: porém inimizade entre a sua semente, falou para a serpente, e a semente dela. O que é semente, irmão? Semente vem de seme. O Eterno está falando para a serpente assim: eu vou colocar inimizade entre o seu filho e o filho da mulher. Por quê? Porque a Eva agora já estava grávida dos dois. De Adão e Eva. De Adão e a serpente. Eva estava grávida de Adão e da serpente. Ué, Romilson, tem como? Tem, ela transou com os dois. E a ciência hoje prova que se uma mulher antes de 70 horas antes de 72 horas transar com dois homens ao mesmo tempo, a mulher engravida dos dois. Ela pode engravidar dos dois ao mesmo tempo. A ciência já provou isso. Eu já vi isso em programa de televisão já. Pesquisa e você vai ver. Então ele virou para ela e falou assim: você agora está grávida. Falou para Eva, capítulo 3, versículo 15, falou assim: eu vou colocar inimizade entre a sua semente, falou para a serpente, entre o seu filho e o filho dela. Quem que eram esses dois? Caim e Abel. Ela já estava grávida de Caim, que era da serpente, que ela transou com a serpente primeiro, o primogênito, foi Caim, e depois transou com Adão, Abel, o segundo filho. Então Abel é de Caim e Eva. Nasceu de Caim, Abel nasceu de Adão com Eva. Abel nasceu de Adão com Eva. E Caim nasceu da serpente com Eva. Caim não é filho de Adão. Irmão, não pode falar, irmão. Seja um tiquinho espiritual, busque o Eterno para te dar entendimento, senão você vai ler essas passagens e nunca vai entender. E lembre-se que Gênesis nunca está na cronologia. Gênesis não está na ordem cronológica. E aí ele diz: e você agora, mulher, em meio a dores darás à luz a filho. O que o Eterno está falando? Você está grávida. Tem dois meninos dentro de sua barriga aí agora, duas sementes aí, ó. Tem um aí que é filho dessa cobra aí, e o outro é o seu com Adão. Você agora está grávida, você vai dar luz. Vai dar luz e você vai sofrer para ganhar esses meninos. Vai dar luz agora no meio a dores. Em meio a dores. Por quê? Porque ela nunca tinha dado a luz.
Você vai dar luz em meio a dores. Tem 2 meninos dentro de você. Um da serpente com você e um seu com Adão. Tá aí os 2 inimigos. E eu falei, os 2 serão inimigos um do outro. Vou colocar inimizade entre os 2. Aí eu te pergunto, Caim era amigo de Abel? Caim meteu pau na cabeça de Abel. Tá acabando aqui, mas se acabar, nós passa para a segunda parte. Aí vai ter segunda parte. Para assistir a primeira, para assistir as 2 partes, para assistir uma parte tem que assistir a outra, irmão. Senão não entende. Não adianta assistir só a segunda parte depois. Tem que assistir as 2 partes. Senão não vai entender nunca. Aí depois fica me criticando lá, as pessoas e tal. Então veja bem, irmãos. Caim não é filho de Adão. Caim é filho da serpente com Eva. Por isso que ele era inimigo de Abel. Falou, vou colocar inimizade entre o seu filho e o filho dela. Entre o filho da serpente e o seu, o Eterno falou com Eva. Aí Eva, o que aconteceu? Vamos lá, Eva pegou e deu à luz. Aí fala, e Eva conheceu a seu marido. Ó, o homem conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse, adquiri um varão com a ajuda de Ial. Depois ela deu à luz também a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim, cultivador do solo. Adão conheceu sua mulher. Preste bem atenção, não está na ordem cronológica. Lá já estava grávida, já tinha conhecido, já tinha transado. Por isso que ele falou, você vai dar à luz agora a 2 filhos, 2 sementes. Só voltando aqui atrás, porque antes de entrar nessa questão, antes que eu perco o raciocínio aqui, ó, essa parte aqui de Gênesis 3, versículo 15, fala, colocarei inimizade entre a sua semente e a semente dela, e esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Aí já é o sentido espiritual, irmão. Eu estou passando para vocês aqui só o sentido físico. No sentido físico, o filho de Eva é Caim e Abel. Agora, no sentido espiritual que ele está falando aqui, é que uma mulher ia vir no futuro, que era Maria. Isso é sentido espiritual agora, irmão. No sentido espiritual, ia vir uma mulher no futuro, que era Maria, ia dar à luz a um filho, que ele ia esmagar a cabeça da serpente de Satanás. Quem que é esse filho? Ialcha. Esse é o sentido espiritual. E aí ele virou e falou assim, você vai ferir o calcanhar e ele vai ferir sua cabeça. Por quê? Aqui, ó, deixa eu ficar em pé para te mostrar. Porque, veja bem, as denominações pregam que o prego traçou aqui, ó.